Irmãs e irmãos, hoje, dia 17 de maio de 2020, estamos celebrando o sexto domingo da Páscoa. Graça e paz, em nome de Deus, que como Pai nos atrai, que em Jesus acolheu todos os rejeitados e que também nos acolhe e através do Espírito Santo nos motiva e nos anima a irmos ao encontro de nossas irmãs e de nossos irmãos. A liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre o sofrimento e a esperança. Vivemos um tempo de muito sofrimento, há gritos e clamores por todos os lados, nas praças, nas ruas e nas casas. Esses gritos são ouvidos por alguém? O que nos dizem os textos bíblicos sobre a dor, o sofrimento e a morte? O Evangelho de hoje nos fala de órfãos, de sofredores, de separação, de morte e da promessa da manifestação de Jesus e da presença consoladora do Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Jesus criou vínculo com as pessoas e nos convida a amar os que sofrem. E é justamente esse amor vivo e eficaz, materializado na perpetuação do vínculo afetivo e racional que nos mantém firmes à esperança. A carta de 1 a Pedro, capítulo 3, retrata uma situação vivida pelas comunidades. A carta de 1 a Pedro, capítulo 3, retrata a situação de comunidades que vivem hostilidades da sociedade, marcada pela maldade, pela injustiça e pela corrupção. Vivem situações conflituosas como povo forasteiro. Vivem o sofrimento assumido por causa de Cristo. Te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espanta. Se
oração. Bondoso Pai, estamos vivendo tempo de insegurança, incertezas, medo e dor das mais diferentes formas. Precisamos do teu colo restaurador, o colo que nos faz olhar para os lados, que nos fortalece e nos conduz para o caminho da paz, do amor e da justiça social. Pai, dá-nos teu colo e nos ensine a olhar para as irmãs e os irmãos, de longe e de perto, a acolher mesmo na diferença, a semear o amor, o respeito, a compreensão e mantém viva a nossa esperança por Cristo nosso Senhor e o Espírito Santo que contigo vive e reina. Amém. Leitura responsiva do Salmo 66, de 8 a 20. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciam os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos, com incenso e carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Ouçamos a leitura da primeira carta a Pedro, capítulo 3, dos versículos 13 a 22. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedrontais, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Portanto, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o mal. Pois também Cristo
morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, que aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Amém. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, sempre, seja onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Tanto nome adorável tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno. Tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
trouxe a fé, a esperança do porvir. Senhor, abre o nosso coração e nossa mente pelo poder do Teu Espírito Santo, para que enquanto a Escritura seja lida e a Tua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que tens a nos dizer neste sexto domingo da Páscoa. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 14, dos versículos de 15 a 21. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós, ainda um pouco, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia compreendereis que estou no Pai, e o Pai está em mim. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. O sofrimento faz parte da vida humana, e este é um dos temas muito retratados nos textos bíblicos e nas vozes que ecoam nas praças, nas ruas, nas casas. Há sofrimentos e dores por todos os lados. Às vezes são dores expressas, às vezes são dores silenciadas. Hoje, um dos grandes problemas são as dores por doença, por morte, por dívidas, por falta de trabalho, por falta de amor e carinho, por solidão, por rancor, por medo, por mágoa, por vida sem sentido, por abandono e por isolamento, e tantas outras dores que têm afligido o nosso povo. A temática apresentada na carta de 1 a Pedro, capítulo 3, é exatamente o sofrimento real e concreto dos membros da comunidade e das vítimas do sistema social que se mantém na prática da maldade e da injustiça. O sofrimento é enfrentado pelas pessoas no seu cotidiano. Elas enfrentaram o sofrimento porque se identificam com o Evangelho em meio a uma sociedade em que o mal, a injustiça, levar vantagem em tudo são considerados normais. Os membros das comunidades pequenas são contra essas práticas e por isso sofrem em sua vida diária, no trabalho e no convívio com as pessoas. O povo cristão aprendeu de Jesus e das comunidades cristãs que Deus ama a misericórdia e a justiça, e felizes são as pessoas que têm fome e sede de justiça, que praticam e promovem a paz. É o sofrimento por causa do Evangelho de Jesus
E diante disso, podemos nos perguntar: o que fazer diante do sofrimento? Desistir de ser cristão? A tentação da comunidade de Pedro é desistir e enclausurar-se, mas a carta se pauta no sofrimento assumido pelo nome de Cristo, respectivamente por causa da prática do bem e da justiça, alimentada na palavra viva que é o Cristo. Convoca-os para fazer a diferença, e isso se dá em duas direções. Primeiro, afirma que o sofrimento não é o fim. Jesus assumiu o sofrimento no contexto da realização da promessa de salvação. Esse seu sofrimento é vicário, isto é, em lugar de outro. Ele sofreu chicotadas no corpo todo, pregos nas mãos e nos pés, fisgadas de lança no lado e morte numa cruz, por nós e em nosso favor. Nesse caminho, Jesus Cristo conquistou para nós a ressurreição na graça. Nós o aceitamos por fé. Além disso, Cristo nos deixou o exemplo do amor. Segundo, a carta fala de boa consciência. A boa consciência é sempre uma obra da palavra. Ninguém tem boa consciência porque quer, ou porque faz um grande esforço, ou porque se acha melhor do que os outros. A boa consciência é sempre na palavra de Deus, que é viva e eficaz. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O sofrimento de um cristão é visto no sofrimento de Cristo. Por isso, é digno o sofrimento vivido em nome da justiça, do bem, da verdade e de Deus. Diante do sofrimento, podemos nos perguntar: onde fica a esperança? Há motivos para se ter esperança? Há sim. Jesus é a nossa esperança. A comunidade de Jesus é uma comunidade de esperança. Vivemos na realidade em que Deus venceu o sofrimento, o mal, a morte, mediante a ressurreição de Jesus. A comunidade está sendo criada no batismo e alimentada por Deus na ceia do Senhor. É muito bonita e significativa a forma como o texto de 1 Pedro, no capítulo 3, fala da esperança. Antes, santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos a dar razão à vossa esperança. Quem está sujeito ao sofrimento não teria motivos para ter esperança, mas a esperança é algo que nos impulsiona na prática do bem e da justiça. E isso me faz lembrar uma história, porque esse contexto é um pouco complicado e eu gosto de contar histórias porque a história nos ajuda a compreender o texto e nos ajuda a trazer esse texto para a nossa atualidade cotidiana. Então eu vou contar uma pequena história. Um antropólogo estava estudando
os usos e costumes de uma tribo africana, quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira para as crianças daquela aldeia. Ele encheu um cesto de doces e colocou atrás de uma árvore e propôs às crianças uma corrida e disse a elas: olha, quem chegar primeiro e pegar o cesto vai poder comer sozinho todos os doces e guloseimas que eu coloquei no cesto. As crianças se alinharam, deram as mãos, ficaram prontas para correr. E quando já estavam preparadas, o antropólogo disse: já! Todas as crianças correram juntas, chegaram juntas à árvore e comeram os doces juntas. Ao comer os doces, estavam todas muito alegres e felizes. Daí, o antropólogo olhou muito estranho para aquela situação e chamou a criança mais velha e perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que correram juntas? E uma das crianças disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz, sendo que todas as outras ficariam tristes? Seria justo uma criança comer sozinha o cesto de doces? Ubuntu é uma filosofia africana que nutre o conceito de humanidade em sua essência. Sou quem sou porque somos todos nós. Uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade faz parte da essência de Ubuntu, que trata também da importância das alianças e do relacionamento entre as pessoas. Na tentativa de uma tradução para o português, Ubuntu seria humanidade uns para com os outros. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que é afetada quando seus semelhantes são diminuídos, oprimidos, machucados, enfim, injustiçados. De Ubuntu, as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha. Eu sou porque nós somos. Eu sou humano e a natureza humana implica esperança, compaixão, partilha, respeito, empatia. E não é isso que nos fala a carta de 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos de 13 a 21? Não fala dessa esperança, dessa alegria, quando a comunidade se junta para fazer com que todos estejam felizes? Então, voltemos à carta de Pedro com essa compreensão de que uma pessoa não pode ser feliz se todas as outras estiverem tristes. A carta de 1 Pedro nos exorta a ter esperança, a sermos misericordiosos, amorosos e cuidadosos uns com os outros. Isso não significa que não enfrentaremos perseguições e dificuldades, além de muito sofrimento em prol da justiça. Mas Deus usa essas dificuldades para testar a nossa fé, para que possamos ser firmes e confiantes no seu amor por nós.
Deus ouve clamores, atende orações e faz viver na graça, como nos diz o Salmo 66. Deus penetra no sofrimento humano e consola na vida em comunhão. E Deus vence em Cristo Jesus todos os sofrimentos, inclusive a morte na ressurreição. Portanto, o sofrimento está imbricado na promessa da realização de que já recebemos gratuitamente, ou seja, já recebemos a vida e a salvação através de Jesus. Por isso, bendito seja Deus em cujo amor vivemos. A comunhão profunda em assumir o sofrimento em Cristo envolve-nos na prática do bem e da justiça. Com boa consciência, lapidada pela palavra do Senhor, caminhamos com aquelas e com aqueles que em suas vidas tiveram e têm momentos de dor, porque não somos capazes de criar relações justas e fraternas. A elas e a eles estendemos as nossas mãos, assim como Cristo Jesus nos estende suas mãos, carrega-nos e consola-nos em nosso sofrimento e em nossa esperança. Façamos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãs e irmãos, nesse momento de intercessão, peçamos a Deus por todas as pessoas que sofrem, por todas as pessoas que neste momento estão no leito de dor, por todas as pessoas que estão sozinhas, que se sentem abandonadas neste tempo tão difícil em que estamos vivendo. A todas essas pessoas que Deus deu o consolo, o colo restaurador, a esperança que faz com que enfrentemos as dificuldades e os desafios. Façamos a oração do cuidado. Senhor, dá-nos a tua mão e conduz a nossa vida. Guie os nossos passos para que caminhemos seguros. Sob as asas da tua misericórdia, sintamo-nos protegidos. No colo da tua bondade, encontramos descanso verdadeiro. Em dias de medo e angústia, abriga-nos em teu poder. Em momentos de ansiedade, faze cair sobre nós a tua paz. Ao sentirmos fragilizados, ajuda-nos a ter esperança. Cuida de nós e cuida também daqueles de quem amamos. Cuida da nossa vida. Quando a culpa nos acusar, acolhe-nos em tua graça. Absolve-nos do pecado e faz-nos renascer do teu perdão. Se cairmos, que caiamos em tuas mãos. Se permanecermos caídos, dai-nos a tua companhia. Seja como for, Senhor, cubra-nos com o manto do teu amor.
Graças pelo teu cuidado, graças pela salvação. Agora, dai-nos a bênção de que tanto ansiamos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.